Foi uma noite para lavar a alma. Não tem outra forma de começar esse desabafo. O São Paulo entrou em campo carregando peso, frustração, desconfiança. Mas saiu de São Januário diferente. Mais leve. Mais inteiro. E, principalmente, com a certeza de que ainda dá para sonhar. Era aquele jogo com cheiro de desastre, sabe? Vasco pressionado, torcida colada, gritando, empurrando. A gente sabe como é. Já vimos esse roteiro antes. Mas dessa vez, o tricolor não se acovardou. Foi firme. Foi maduro. E, olha, isso não vinha acontecendo. A gente já vinha cansado de ver o time se perder nos detalhes. De ver jogador desligado, erro bobo, gol tomado no começo. Mas não. Ontem foi diferente. Ontem foi postura. Foi vontade. Foi sangue nos olhos. Do jeito que a torcida sempre pede. Teve polêmica. Teve. Teve pênalti discutível. Teve. Mas, gente, o que mais importa foi o que o São Paulo construiu com a bola rolando. O time jogou. Criou. Brigou. Bateu de frente. E não tremeu. Isso já vale demais. Lucas Moura, meu Deus do céu. Esse cara não é normal. Ele voltou para casa para isso. Para ser decisivo. Para chamar a responsabilidade. Para mostrar que, mesmo em um ano conturbado, ainda dá para ser protagonista. Ele jogou demais. E não foi só ele. Luiz Gustavo foi um monstro no meio. Fez de tudo. Marcou, desarmou, correu até não aguentar mais. Esse é o tipo de jogador que faltava. Experiente, consciente, com gana de vencer. A cara do São Paulo que a gente quer ver. A vitória não veio por acaso. Veio porque o time acreditou. Mesmo quando o Vasco ameaçou pressionar, mesmo com a torcida deles fazendo barulho, o tricolor não se encolheu. E isso é um baita sinal. É sinal de que a chave pode estar virando. A verdade é que o São Paulo precisava dessa noite. Precisava quebrar esse clima pesado que rondava o Morumbi. Precisava reencontrar seu futebol, sua alma, sua identidade. E parece que, lá em São Januário, isso começou a acontecer. Foram meses e meses de frustração. Copa do Brasil salva. Sim. Mas o Brasileirão tava virando pesadelo. Fora de casa, a gente sofria. Time morno, sem pegada, sem garra. Mas ontem foi diferente. Ontem teve pegada. Teve atitude. Teve vergonha na cara. Não vamos fingir que tá tudo resolvido. Não tá. Ainda tem muita coisa errada. Elenco desequilibrado, diretoria confusa, técnico pressionado. Mas, pelo menos, a gente voltou a ver um São Paulo que quer vencer. Que luta. Que não desiste. O gol do Caleri foi a cereja do bolo. Que cara. Sempre ele. Brigador, incansável, raçudo. E mais uma vez mostrando que merece demais esse manto. Ele sente o que a gente sente. Ele vibra como a gente vibra. E isso faz toda a diferença. Teve VAR. Teve confusão. Teve reclamação. Claro. É o futebol brasileiro. Mas, sinceramente, o tricolor não ganhou por causa disso. Ganhou porque foi melhor. Porque teve mais alma. Porque soube jogar o jogo. E olha, fazia tempo que eu não via o time tão concentrado assim. Era cada dividida, cada retomada de bola, cada contra-ataque armado com precisão. A gente estava ligado, com tesão de vencer. E isso contagia. Isso empolga. Diego Costa foi seguro. Arboleda um leão. Rafinha, mesmo com idade, ainda é um exemplo de entrega. O time foi encaixando. Foi se entendendo. E isso dá esperança. Porque talento a gente tem. Faltava era vontade. Faltava espírito. Faltava isso aí. A torcida ainda desconfia, claro. Não é pra menos. Quantas vezes a gente já se iludiu com um jogo bom no meio de uma temporada irregular? Mas dessa vez, sei lá, teve algo diferente no ar. Teve cara de virada de chave. De recomeço. São Paulo é gigante, gente. E gigante não pode se esconder. Ontem, a gente foi gigante. Em campo e fora. Na bola e na emoção. Foi uma daquelas noites que a gente guarda. Que pode mudar o rumo da história. E que alívio, né? Porque tava pesado. Tava difícil defender. Tava complicado acreditar. Mas ontem deu para respirar. Deu para gritar vamos, São Paulo com o peito cheio de orgulho. E isso não tem preço. A diretoria tem que entender o recado.
Esse elenco precisa de reforços, sim. Precisa de ajustes. Mas tem potencial. Com comando, com seriedade, dá para fazer coisa grande. Mas não pode relaxar. Não pode cair na zona de conforto. Dorival, se segura. Tem muita coisa para corrigir ainda. Mas, cara, ontem você acertou. O time entrou bem. Posicionado, consciente, competitivo. Mérito seu também. Mas não se acomoda. A régua agora subiu. Esse resultado recoloca a gente na briga por Libertadores. E por que não sonhar com algo mais? Ainda tem jogos difíceis, sim. Mas com essa postura, com essa entrega, a gente encara qualquer um. Em qualquer lugar. São Paulo precisa aprender a jogar todos os jogos com essa intensidade. Não adianta arrebentar contra o Vasco e dormir contra o América. O torcedor não aguenta mais montanha-russa emocional. Quer constância. Quer entrega. O que mais me animou foi ver jogador se cobrando em campo. Um chamando o outro. Um corrigindo o outro. Isso é espírito de grupo. Isso é vestiário fechado. Isso é o que faz campeão. O elenco tá entendendo que não dá mais para jogar em marcha lenta. Que não dá para depender só do talento. Precisa suar. Precisa ralar. Precisa brigar. E quando isso acontece, o torcedor abraça. O São Paulo da Copa do Brasil reapareceu. Aquele time que atropelou o Palmeiras, que foi valente contra o Flamengo, voltou a dar as caras. E se ficar assim até o fim do ano, tem tudo para fechar a temporada com moral. Olha, não dá para ignorar os erros do passado. Mas também não dá para viver só de crítica. Quando o time acerta, a gente tem que reconhecer. Tem que valorizar. E ontem, meus amigos, acertaram em cheio. Foi um alívio e uma alegria. A gente tava precisando sorrir. Precisando ver o tricolor forte, vivo, pulsante. E isso aconteceu. Que continue assim. Que cresça. Que vire rotina. A confiança voltou. E confiança é tudo no futebol. Jogador começa a arriscar mais, a acertar mais, a se soltar. E com o talento que a gente tem, isso é meio caminho andado. Mas, repito, não pode parar por aí. Essa vitória tem que ser o início de uma sequência. De um São Paulo que encara cada jogo como final. Que entra para ganhar, e não só para cumprir tabela. São Januário viu um tricolor guerreiro, gigante, imponente. E é esse São Paulo que a gente quer. Que a gente exige. Que a gente sabe que existe. Não tem mais espaço para apagões. Para jogo sem sangue. Ontem foi a prova de que, quando joga sério, o São Paulo compete de igual para igual com qualquer time do Brasil. E o torcedor fez a parte dele. Apoiou, acreditou, empurrou. Mesmo longe, mesmo com desconfiança. Porque amor assim não se explica. A gente sente. A gente vive. Essa vitória é para comemorar, sim. Mas é, principalmente, para servir de lição. Dá para fazer mais. Dá para jogar melhor. E dá para sonhar. Valeu, tricolor. Por ontem. Por mostrar que ainda existe luz no fim do túnel. Por lembrar a todos que o São Paulo nunca morre. Que o gigante ainda respira. Agora é manter. É repetir. É transformar essa noite em ponto de virada. Porque se jogar sempre assim, segura o tricolor. Seguimos. Jogo a jogo. Batalha por batalha. Mas com o peito cheio de esperança. Porque ontem, a gente voltou a acreditar. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. O rumor que envolve IR Mina e o São Paulo tomou conta das conversas de bar, dos grupos de torcedores e dos corredores do Morumbi, acendendo aquela chama familiar de expectativa que só o tricolor é capaz de provocar quando um nome de peso surge no horizonte e, mesmo que tudo ainda esteja no território da especulação, a simples possibilidade já mexe com a alma de quem vive o clube todos os dias. A ideia de ver um zagueiro de porte imponente vestindo a camisa sagrada desperta lembranças de grandes noites em que a nossa defesa se tornou muralha, e é impossível não imaginar como essa peça poderia elevar ainda mais o patamar competitivo de um elenco que, sob a batuta de Hernan Crespo, busca solidez, coragem e personalidade para encarar qualquer adversário. IR Mina carrega uma aura de liderança que transborda para além das quatro linhas, e o estilo de jogo físico, aliado a um senso de posicionamento afiado, casa com aquela mentalidade que o torcedor do São Paulo valoriza. Um time que impõe respeito, que não se acanha em jogos grandes, que divide forte, que ganha o alto e que entende a camisa que veste.
Com Crespo no comando, a construção desde trás não é um detalhe, é uma filosofia, e pensar em um defensor capaz de iniciar jogadas com passes firmes, de quebrar linhas quando necessário e de acelerar o ritmo sem perder a segurança defensiva é, por si só, um convite à imaginação sobre como o tricolor pode controlar territórios e tempos de partida. O Morumbi, quando abraça um zagueiro que chega para ser referência, vira uma usina de confiança, e já se pode ouvir, ainda que no plano das suposições, o canto pulsante da arquibancada empurrando cada disputa aérea, cada carrinho limpo, cada antecipação cirúrgica que transforma a defesa em ataque com a naturalidade de quem domina o próprio gramado. Nos bastidores do futebol, onde a palavra circula depressa e as vontades se entrelaçam, surgem sussurros sobre consultas, cenários e possibilidades, e o torcedor, calejado e atento, sabe diferenciar euforia de esperança, mas não abre mão de sonhar com uma peça que parece desenhada para os desafios que o São Paulo quer encarar sob o comando de Crespo. Bola parada decide campeonato, e um zagueiro com leitura apurada e impulsão dominante na área adversária muda a matemática emocional de qualquer jogo, porque cada escanteio deixa de ser apenas uma oportunidade e passa a ser um aviso de perigo constante, uma sirene que anuncia que o tricolor está vivo em cada detalhe. No vestiário, uma figura experiente injeta serenidade nos minutos em que o relógio pesa, e é justamente nessa hora que a liderança silenciosa, o olhar que orienta, o gesto que corrige e a palavra que une fazem a diferença entre um time que resiste e um time que vence. Pensar no encaixe com os defensores já presentes é um exercício agradável, porque a complementaridade de características costuma potencializar talentos, e um ambiente competitivo, respeitoso e exigente eleva o nível geral, puxa a garotada da base, oferece espelho e cria uma cultura de excelência que não se compra, se constrói. Crespo insiste na ideia de um São Paulo protagonista, que sobe a linha quando precisa, que baixa bloco com inteligência quando o contexto pede, e que ajusta coberturas com precisão, e um zagueiro com leitura tática refinada acelera esse processo, tornando a engrenagem defensiva mais fluida, menos reativa e mais dona do próprio destino. A experiência acumulada em grandes palcos conta muito quando o assunto é suportar a pressão, porque a camisa do São Paulo exige peito aberto e cabeça fria, e um defensor acostumado a jogos de alta voltagem chega com anticorpos preparados para as tempestades que tornam os campeões mais cascudos. O torcedor do tricolor sabe que o futebol é feito de momentos, e a chegada de um nome com esse peso mexe com a atmosfera, contagia a cidade, espalha confiança pelos corredores do CT e envia uma mensagem clara aos rivais: o São Paulo não negocia com conforto, negocia com ambição. No campo simbólico do clube, um zagueiro carismático vira personagem, cria identidade com a torcida, dá entrevistas que repercutem, traz sorriso para o rosto de quem acorda cedo e dorme tarde pensando no próximo jogo, e esse tipo de magnetismo é combustível para temporadas em que nada pode faltar. Em um mercado cada vez mais complexo, o São Paulo aprendeu a dosar ousadia com responsabilidade, e imaginar uma engenharia que viabilize a vinda de mina passa por entender prazos, condições, vontades e prioridades, sempre com aquela convicção de que o projeto esportivo, bem explicado, convence até o coração mais desconfiado. A resposta da arquibancada já se percebe no burburinho das redes, onde as montagens com a camisa tricolor, os vídeos de melhores momentos e as análises táticas caseiras se multiplicam, criando um termômetro afetivo que traduz o quanto a ideia agrada, emociona e mobiliza. Há um ponto estratégico que não se pode ignorar: a comunicação em campo, a tal sinfonia de vozes que orientam linhas, comprimem espaços, acionam coberturas e bloqueiam corredores, e um zagueiro que fala, escuta e organiza transforma uma defesa boa em uma defesa dominante. A adaptação ao futebol brasileiro costuma ser mais rápida para quem já conhece o idioma da intensidade, e o São Paulo, com sua estrutura, oferece recursos para que qualquer jogador acelere esse processo, desde a preparação física personalizada até o acompanhamento emocional que cuida da pessoa antes do atleta. Disputa interna é saudável quando o comando técnico dá as regras com clareza, e sob Crespo a meritocracia vira trilho. Joga quem entrega, mantém posição quem rende, ganha minutos quem comprova no treino aquilo que vai se repetir no jogo, e um reforço desse porte eleva a barra de todos. O calendário exige elenco qualificado em todas as frentes, e um defensor que aguenta a sequência, que administra a carga e que mantém nível alto sob desgaste vira peça-chave para que o time atravesse maratona sem perder identidade e sem sacrificar saúde competitiva. Bola parada defensiva é outro capítulo essencial, e Mina, pelo perfil, ajuda a limpar a área com autoridade, atacando a bola como quem resolve um problema antes que ele exista, aliviando pressão e permitindo que o São Paulo respire quando a partida vira vendaval. Para os mais jovens, a presença de um zagueiro desse quilate vira escola viva, com dicas sobre tempo de bola, leitura corporal do adversário, artimanhas de posicionamento e, acima de tudo, a ética de jogo que transforma talento em carreira longa e vitoriosa. A pressão de um clube gigante é termômetro diário, e quem já carregou a responsabilidade de decisões sabe que o erro não define, o que define é a capacidade de resposta, e isso, numa zaga,
costuma se traduzir em serenidade após o corte, em simplicidade após o desarme, em objetividade após a antecipação. No plano das conversas, é natural que ajuste financeiro e desenho contratual entrem como temas sensíveis, mas o São Paulo, quando enxerga encaixe técnico e retorno esportivo, trabalha com criatividade, constrói soluções e busca caminhos que respeitem o presente sem comprometer o futuro. O projeto esportivo tricolor fala alto. Protagonismo, identidade, coragem, e um zagueiro com fome de desafio se percebe nesse discurso, entende o chamado e se imagina carregando a camisa em noites continentais, com o estádio cheio, com o hino ecoando e com a cidade inteira vibrando a cada duelo vencido. A vontade do jogador pesa, e quando a sintonia entre o que o atleta deseja e o que o clube oferece, a ponte fica mais curta, as conversas ganham fluidez e a negociação, ainda que complexa, passa a ter um norte claro, daqueles que empurram a história para frente. Jogar no Morumbi tem algo de místico, e qualquer zagueiro que pisa ali sente a respiração do concreto, a memória de jogos eternos, a força de uma torcida que conhece o jogo e que aplaude carrinhos como quem aplaude gols, porque sabe que grandeza começa pela solidez de quem guarda a própria casa. Crespo, com sua sensibilidade de ex-jogador e sua visão de treinador moderno, enxerga na defesa o alicerce sobre o qual se constrói a liberdade criativa do ataque, e a chegada de um defensor pronto para responder nos dois lados do campo amplia repertórios, multiplica opções e dá ao time novas maneiras de vencer. O São Paulo vive um momento de reafirmação, de resgate de autoestima, de consolidação de ideias, e um nome como Yerry Mina, em meio a esse cenário, simboliza o compromisso de olhar para frente sem esquecer o caminho que trouxe o clube até aqui, com trabalho, com disciplina e com a ousadia que sempre marcou a nossa camisa. Em comparação com outras alternativas de mercado, a experiência, a estatura competitiva e o perfil de liderança pesam, e é por isso que o burburinho em torno de Mina não é apenas capricho de janela, é uma discussão sobre encaixe, sobre filosofia e sobre ambição esportiva. As janelas do futebol são voláteis, mudam de direção a cada dia, e o torcedor sabe que a paciência é virtude, mas também sabe que o clube, quando define alvo, costuma agir com estratégia, sem pirotecnia, buscando a oportunidade certa para dar o bote com precisão. Caso se confirme, a chegada rearranja tabuleiros, disputas por posição ganham intensidade, hierarquias se redesenham com naturalidade, e o São Paulo, no papel, ganha camadas que se traduzem em tranquilidade nos minutos finais, em confiança para manter a linha alta, em ousadia para empurrar o adversário para dentro da própria área. Crespo tem histórico de potencializar jogadores, de tirar o melhor de cada um, e a ideia de trabalhar com um zagueiro desse perfil abre uma avenida de possibilidades táticas, com variações que podem surpreender rivais e dar ao tricolor o elemento da surpresa que tantas vezes decide partidas grandes. A torcida já imagina a estreia, os primeiros duelos, as primeiras arrancadas para cortar cruzamentos, as primeiras comemorações junto à bandeirinha, e esse exercício de imaginação é parte do que nos move, porque sonhar é o combustível que transforma um rumor em energia coletiva. Em tempos de rivalidade acesa, qualquer movimento de mercado tem impacto na moral, e o São Paulo sabe que enviar um recado de força passa por escolhas que combinam qualidade técnica e identidade com a nossa história, e é justamente por isso que um nome como Mina reverbera tanto. Quando o tricolor acolhe um zagueiro que entende a liturgia do clube, o passado se reconcilia com o futuro, e as referências de ídolos que construíram defesas inesquecíveis viram ponte para uma nova etapa em que a camisa pesa de maneira positiva, como um abraço que sustenta e impulsiona. Para a torcida, a mensagem é simples e poderosa: manter a calma, confiar no trabalho, apoiar o time, porque os grandes movimentos se constroem em silêncio, com convicção, e quando chegam, chegam para transformar ambiente, elenco e perspectivas. Se a negociação não avançar, o aprendizado fica, a ambição permanece e a direção segue buscando peças que traduzam, em campo, a grandeza que pulsa no coração tricolor, porque o objetivo não se altera: disputar títulos com protagonismo, coragem e jogo de alto nível. Se a negociação avançar, o Morumbi se prepara para mais uma história que nasce na imaginação do torcedor e ganha corpo no gramado, com um defensor que chega para somar, para liderar, para enfrentar noites pesadas com a serenidade de quem sabe aonde quer chegar. No fim das contas, o rumor de Yerry Mina no São Paulo coloca o clube no centro da conversa, lembra a todos que o tricolor não vive de lembranças, vive de projetos, e que a combinação entre Crespo, elenco, torcida e ambição cria um terreno fértil para sonhos que não se limitam a uma janela, mas apontam para horizontes maiores. E enquanto as páginas ainda não viram, a gente segue respirando São Paulo, imaginando interceptações precisas, rebatidas firmes, saídas elegantes e celebrações que façam vibrar cada setor do estádio, porque é assim que o torcedor vive, com o coração acelerado, com a razão atenta e com a fé inabalável de que o melhor sempre pode estar chegando. O nome de Yerry Mina, repetido no vai e vem das conversas, virou senha de esperança, e o tricolor, com Crespo à frente, segue alinhando convicções, preparando o terreno e reafirmando que a grandeza se constrói com escolhas que honram a nossa história e iluminam o caminho que ainda vamos percorrer.
Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.